E o bom que vocês mencionaram da questão do patamar atual de juros, porque quando a gente entra nesse tipo de cenário onde juros altos, a bolsa está mais volátil, muitos investidores veem o patrimônio caindo, eles ficam naquela de, putz, será que vale a pena eu tirar agora meu dinheiro daqui e colocar em renda fixa? E a gente separou aqui também alguns materiais, alguns gráficos, para explicar o porquê que a gente entende que renda variável, principalmente quando a gente olha no longo prazo, ela é para ter um retorno, ela tem uma performance melhor do que a renda fixa. E aí eu queria, até para vocês poderem também refletir, né, sobre o que vocês estão fazendo ou pensam em fazer com o portfólio de vocês, a gente separou aqui algumas imagens para ajudar vocês a verem alguns estudos que foram feitos sobre essa performance de renda variável versus uma renda fixa. E eu vou pedir para colocar na tela aqui o primeiro gráfico. Esse gráfico, ele é um gráfico de 100 anos, então a gente tem muita informação aqui, né, muito histórico para analisar, e a gente olha a diferença entre um investimento que foi feito em equity, que seria ali a ação, e versus duas outras linhas aqui, que seriam as de renda fixa nos Estados Unidos. E a diferença é muito grande. Eu queria até pedir para o Thiago poder contar um pouquinho melhor para a gente de como é que funcionou, né, esse estudo, qual que é a mensagem por trás disso, desse resultado onde a renda variável tem uma performance muito maior do que a renda fixa no longo prazo. Bom, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, mas a gente poderia replicar ele para o Brasil em algum momento, porque a Bolsa Brasileira também foi vencedora. A verdade é que nos últimos anos ela não foi tão bem, mas ela tem 50 anos e o índice Bovespa ele é de 67 ou 68, eu sempre confundo. E nesse período foi, por incrível que pareça, uma das melhores bolsas do mundo, né? Porque o Brasil tem seus desafios, mas o crescimento econômico é só parte da equação. Tem muito a ver com o preço que você paga, porque se você paga, vamos supor, um ativo a 2, 3 vezes lucro, no Brasil não precisa nem crescer, basta que ele pague para você esse lucro como dividendo, que você vai ter um dividendo extremamente alto. E dois, as empresas no Brasil, elas operam num ambiente competitivo muito mais favorável do que muitas economias do mundo. Você pega o ROI das empresas brasileiras, está entre os melhores do mundo. A rentabilidade das empresas brasileiras, os bancos brasileiros são os mais rentáveis do mundo, as empresas de commodities do Brasil são as mais rentáveis do mundo, a nossa cervejaria foi durante muito tempo a mais rentável do mundo, de maiores margens, se não me engano ainda é. Então, o ambiente competitivo no Brasil, ele favorece as empresas líderes, que são as empresas listadas, que foram bastante criadoras de riqueza ao longo do tempo. Não acho que as pessoas têm que analisar 1 ano, nem 2 anos, têm que analisar 10, 15, 20 anos, se possível, o máximo possível para julgar um mercado. E o mercado brasileiro foi bastante vencedor. E nesse estudo, que a gente vai mostrar alguns gráficos para vocês, é um estudo bastante rico, está disponível na internet, que chama Triumph of the Optimists, né? O triunfo dos otimistas em inglês. Basicamente, o historiador, né, a pessoa que fez esse estudo, foi comparar o mercado americano e vários mercados, a renda variável e as alternativas de renda fixa. Não é só no Brasil que tem ações de renda fixa. Nos Estados Unidos tem, na Itália tem, na África do Sul, que por incrível que pareça é um dos melhores mercados, né? A África do Sul foi nos últimos 100 anos um dos melhores mercados. E eu diria que a África do Sul tem problemas até piores do que o Brasil, de várias espécies aí, de tipos de problema que eles têm lá. E mesmo assim foi um bom mercado, né? Porque não é só o crescimento econômico que gera retorno. Então, nesse estudo, nesse gráfico que vocês estão vendo na tela, fica claro que a Bolsa Americana foi a melhor alternativa de investimento. E daí eu vou pedir para botarem outros gráficos na tela, né, principalmente esse gráfico que compara outros países, a gente vê que esse fenômeno ele se repete também em vários países. Infelizmente, né, esse estudo ele só pegou os mercados que têm mais de 100 anos. O Ibovespa, como eu falei, ele é da década de 60, ali do final da década de 60. O Brasil não tem 100 anos. Mas se nós pegarmos, Marcos, esse período de 60 para cá, a gente vai ver que a Bolsa Brasileira foi um dos melhores mercados do mundo. E as pessoas falam, mas a renda fixa paga 15%. Bom, pessoal, eu não quero ser o cara que traz más notícias, mas nos últimos 200 anos, o Brasil teve 8 eventos de crédito federal. Moratória, default, coisas do tipo, né? Se vocês pegarem a década de 80, 70, foi bastante rica em momentos que o Brasil não honrava sua dívida. E a gente tem um desafio fiscal
que a gente acredita que pode ser superado, precisa de muita força de vontade, mas dá para ser superado. E se não for superado, pode ser que tenha algum evento de crédito. Talvez não em moeda local, mas talvez em dívida externa. E a dívida local ser feita, o pagamento mais ou menos que nem o modelo argentino, impressão de dinheiro, para mim isso é uma espécie de default. Se você imprime dinheiro para pagar a dívida, é uma espécie de default. Então, eu queria lembrar que a renda fixa tem riscos também. Mas como muitos são da minha geração e não viram, e não leram os livros de história, se esquecem que esse tipo de risco existe. Mas existe. Se nós não tomarmos conta dos riscos fiscais, esses riscos aumentam a cada dia. Tem um racional bastante importante para as pessoas entenderem sobre essa lógica da renda variável ter um potencial maior do que a renda fixa. O que é a renda fixa, né? A renda fixa, no fim do dia, é uma dívida. Ele está emprestando dinheiro para alguém. Muitas vezes ali por trás tem uma empresa pegando esse dinheiro emprestado. Essa empresa ela tem que pagar essa dívida. Então, para fazer sentido ela pegar essa dívida, ela precisa ter um retorno com o negócio dela superior à dívida, para poder pagar a dívida e ainda sobrar o dinheiro dela, sobrar um lucro para ela. Portanto, existe aqui um conceito básico onde a renda variável, conceitualmente, ela tem que dar um retorno superior à renda fixa. Quando você investe em renda fixa, você vai ter aquela rentabilidade ali pré-acordada no momento que você faz o seu investimento e é aquilo, tudo dando certo é aquilo que você recebe. E quando a gente fala de renda variável, a gente tem um potencial muito maior de ter retornos muito maiores. Óbvio, que nem o Thiago falou, existem riscos dos dois lados, mas aqui você tem que entender a dinâmica de cada um deles. E vale mencionar também um ponto que a gente até mostrou rapidamente num gráfico anterior, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. A gente está com juros altos agora, e em algum momento esses juros vão cair, vão para outro patamar, e depois eles podem subir de novo, e depois eles podem cair de novo, e podem cair mais. São ciclos, são momentos, e a coisa vai mudando. Então a gente não pode, também roubando aqui uma frase do Baroni, a gente não pode perpetuar o momento que a gente está agora. Então não é porque está em 14 agora, por exemplo, que vai ser sempre 14, ou que se estiver em 18, vai ser sempre 18, ou tiver 2, que nem a gente teve, vai ser sempre 2. A gente não perpetua esse cenário, a gente precisa entender como tudo funciona, são ciclos, são momentos, e a gente vai ajustando o nosso portfólio de acordo com os nossos objetivos, as nossas estratégias e os nossos bons estudos ali, a análise das empresas em si.